Bom, é com muita alegria que todos estamos aqui hoje, não é? Iniciando mais uma etapa, ou reiniciando, e, e vamos nos apresentar então um pouquinho, né? Porque alguns, acho que todos nós, a maioria já se conhece, mas vamos fazer essa nossa apresentação. Bom, eu sou a Mônica, né, trabalho já no CELF há muitos anos, e agradeço a oportunidade de estar com vocês no Aprendizes, porque a minha trajetória é do mediúnico, da evangelização e da mocidade. Então, que possamos fazer um bom trabalho, não é? Aprendermos juntos os ensinamentos de Jesus. Conforme vocês forem falando, então vocês podem abrir o microfone de vocês. Ó, eu vou chamar aqui então, porque fica mais fácil. Eu vou pela ordem que está na minha tela, tá? Sueli. Abre o seu microfone, Sueli. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Pronto? Pronto. Eu sou Sueli, já fiz esse curso há um tempo atrás e agora vou refazer. Espero conseguir fazer. Não. Que bom. Vamos na família. Agora, bom, e aqui está na ordem, aqui a Ivone. Para quem não me conhece, sou Ivone, também sou trabalhadora colaboradora lá do CELF. Durante algum tempo ficamos lá junto com aprendizes e o preparatório. E agora também estou agradecendo a oportunidade, que nessa pandemia aí poder voltar, né, para os estudos e de uma forma diferente. Mas revi aí um monte de carinha que faz tempo que a gente não se vê, é muito bom, a gente mata saudades. E vamos aprender mais ainda para se fortalecer. É isso aí. Vera. Boa noite. Sou eu mesma, né? Vera aqui. É mesmo. Vera, claro. Também sou trabalhadora, colaboradora do CELF. Já fiz esse curso já faz muito tempo. Inclusive, eu fui secretária desse curso durante 5 anos. Quer dizer, eu tenho que refazer novamente, porque eu acho que eu tenho que refazer, que eu provavelmente muita coisa ficou para trás, né? Mas é um grande aprendizado e eu estou muito feliz de poder participar deste curso e vendo essas pessoas maravilhosas que estão conosco também, né? Recordando, matando a saudade. Fico muito grata por tudo, viu? Obrigada por essa oportunidade. Ana? Oiê, aqui de novo. Faz 2 anos que eu fiz esse curso, gente. Estou aqui para fazê-lo. Acho que não aprendi direito. Estamos sempre aprendendo e reaprendendo, né? Marlene? Boa noite a todos. Eu fiz Aprendiz do Evangelho há muitos anos e eu acho que é importante, de tempos em tempos, a gente refazer, porque o conhecimento ele só vai sedimentando muito lentamente, né? Então, é uma oportunidade ótima agora poder fazer pela internet, fazer um trabalho online. Muito obrigada pela oportunidade. Maria Lopes? Bom, eu já fiz Aprendizes, eu não lembro que ano que foi, não é? Foi logo que eu terminei o mediúnico, e como fazia secretariado para a Graça, e depois comecei também com a Mônica, e aí começou a pandemia, a gente se afastou um pouco, né? Mas continuamos online, fazendo o curso na quinta-feira, estudando as obras, e sempre assistindo às palestras. E eu estou muito feliz em refazer novamente, porque, como disse uma trabalhadora, acho que eu esqueci o que eu já tinha aprendido. E tudo que a gente aprende sempre vai somar, né? Então, eu fico muito grata por estar novamente fazendo este curso. Muito obrigada. Sônia?
Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim. Eu fiz esse curso também recentemente, mas eu acho que cada vez que a gente tiver a oportunidade de fazer esse curso, a gente que tiver disponibilidade deve fazer, porque o Evangelho é rico demais e a gente ainda não tem capacidade de entendê-lo tão profundamente. Então, cada vez que a gente puder, a gente faz. E eu acho que essa época que nós estamos vivendo nos convida a aprender cada dia mais. Então, é por isso que eu estou aqui. Agradeço a oportunidade também. Eneida. Olá, sou a Eneida, trabalhadora da casa também. Eu já fiz esse curso há muitos anos atrás e sou grata também pela oportunidade de refazer, porque eu acho que a gente aprende todo dia. E uma prova disso é o Evangelho no Lar, que a gente faz toda semana, né? E já lemos e relemos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes, e sempre a gente se pega nos capítulos, né, que a gente fala, nossa, mas eu não me lembro de ter lido isso aqui, e já li várias vezes, né? Então, eu acho que o aprendizado, concordo com as minhas colegas que já falaram aí, que o aprendizado do Evangelho de Jesus é infinito. Eu acho que a gente nunca vai saber 100% dele, então a oportunidade de aprender, de refazer esse curso é maravilhoso. Obrigada a todos vocês. Fátima. Oi, boa noite a todos, tudo bem? Bem, me chamo Fátima, eu sou trabalhadora da casa há alguns anos e é a primeira vez que eu estou fazendo aprendiz. O ano passado eu comecei, mas devido à pandemia todo mundo precisou parar, né? Mas agora nós estamos com essa oportunidade de realizá-lo online, né? E a gente consiga seguir até o final. Obrigada. Valéria. Valéria Dias. Peraí, tem duas Valérias. Valéria Dias. É Valéria Dias? É. Bom. Você... É a minha, Valéria. Valéria, a gente não está te ouvindo. Ai. Aumenta o seu volume. Vê aí. Não estamos ouvindo. Vamos passar para o Djalma enquanto ela tenta mexer no microfone dela. E está como se tivesse aberto, mas está sem som. Estranho. Djalma? Boa noite, tudo bem? Sou trabalhador da casa há alguns anos, mais frequentador do que trabalhador. Como eu sou repetente de vários cursos, só faltava esse, eu repeti, né? Então, eu aqui para refazer e aprender, aumentar um pouquinho mais os conhecimentos, sempre gostoso, e principalmente estar ao lado de pessoas aí que a gente está com muitas saudades. Legal. Valéria, vê se deu agora. Fala alguma coisa aí pra gente. Tá, isso. Você ligou o microfone, mas está sem som. Será que o seu volume está baixo? Não sei se você está no computador ou no celular. Enquanto isso, vamos a Beth. Bom, eu sou a Beth, né? Eu vim do Mediúnico, sou uma trabalhadora nova, embora seja a mais velha da turma, e vamos fazer aqui pela primeira vez, né? Uhum. É isso. As irmãs Leão. Quem? As irmãs Leão, a Regiane e as irmãs Leão, Elas estão aí. Estão aí. Eu estão aí.
Então, boa noite, meu nome é Regiane, ainda sou estudante, né, da casa e caminhando aí no aprendizado, tenho muito para aprender e agradeço a oportunidade de estar iniciando mais esse curso com vocês. Boa noite a todos, eu sou a Viviane, eu frequento a casa há muitos anos, faço o curso, estava fazendo o mediúnico, né? Aí devido à pandemia deu essa parada, e agora estou no aprendiz pela primeira vez, e agradeço bastante essa oportunidade de aprender cada vez mais e colocar em prática o ensinamento também. Luciana? Ativo. Luciana. Oi, boa noite, gente. Que bom estar aqui. Estava com muita saudade de vocês. Bom, eu sou frequentadora há muitos anos, hoje estudante do mediúnico, né? Guardando para a gente dar continuidade no prático. E agora iniciando pela primeira vez, eu aprendi. E eu estou muito grata. Boa noite. Graça. Boa noite a todos. Eu estou refazendo o curso e aproveitando a oportunidade de estar perto de vocês mais uma vez, aproveitando a pandemia aí para a gente aprender um pouco, né? Aí eu acho que dessa monotonia para poder, de uma forma online, a gente poder estar todos juntos. Wagner. Oi, boa noite a todos. Eu também sou trabalhador da casa, irmão da Mônica, da família aí, e é uma oportunidade de poder começar esse curso também, que eu nunca fiz. Eu acho que o Espiritismo é isso, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, refazendo os cursos, que toda vez que você faz um curso também, você sempre vai ver coisa que você achou que você não viu. Então, eu acho que eu fiz assim com o Mediúnico, com a própria Mônica, e é um prazer ter a aula da Mônica, né? Então, vai ser gostoso, eu acho. Obrigado pela oportunidade. Valéria. Violante. Já 3 vezes ameacei aqui. Boa noite a todos. Sou trabalhadora da casa também. Fiz o Aprendizes há 30 anos atrás, tipo, quase na outra encarnação, né? Eu tinha que aproveitar agora essa oportunidade de poder fazer de casa, né? Porque com criança pequena fica difícil fazer curso à noite. Então, fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade, que eu acho que vai ser muito, muito bom. Carlos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos. Eu já fiz esse curso 2 vezes. E, como todos disseram, é mais uma oportunidade, principalmente agora que tudo está fechado depois das 8, né? É a oportunidade de a gente ter um aprendizado maior aí. Como a gente não pode fazer presencialmente, vamos fazer essa nova experiência. Muito bom. Sônia? Eu já falei, Mônica. Ah, é verdade. É que se mudou de lugar, meu Deus do céu. Rafaela. Mudou toda a minha configuração. Oi, pessoal, boa noite. Eu comecei a fazer o curso ano passado, né? Mas por conta da pandemia, a gente teve que parar. Então, eu estou muito feliz que agora voltou, né? Mesmo que online, que a gente tem a oportunidade aí de aprender bastante. Obrigada. Valéria, vê se consegue agora. Acho que não está dando, né? Não está conseguindo. Suzana? Suzana, você abre a sua câmera também para a gente te ver? Se você... Pronto, tá me ouvindo? Sim. Boa noite, eu sou trabalhadora da casa, fiz o curso há 2 anos, é um prazer estar de volta. Saudade de todos. Érica? Érica? Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim, só não estamos te vendo. Eu vou pedir desculpa, é porque eu estou pelo celular. Meu filho está
usando o meu computador, mas a aula que vem eu Não tem prometo problema. comparecer. Boa noite a todos. Eu frequento a casa em palestra, em tratamento, mas eu faço o curso mediúnico lá no José de Anchieta. Eu estou no mediúnico, mas tive que parar também por conta da pandemia. E aí eu fui convidada a fazer esse curso pela Rafa, e eu aceitei, eu adorei, porque, como disse a Valéria, nós que temos crianças, né, pré-adolescentes, é bom a gente estar em casa também, fica bem mais fácil. E eu agradeço verdade. a atenção de vocês. Vamos lá, tem um aqui que está com a câmera fechada, que está escrito Cecília. Ah, agora abriu a Cecília! Oh, meu Deus do céu! Tá, Cecília, ativa o seu microfone. Abre o microfone. Ativou? Pronto. Pô, ativou. Deu certo? Deu certo. É porque eu sou analfabeta virtual. Todos nós estamos aprendendo aqui. Então, estou muito contente pelo convite, pela oportunidade de retornar ao curso Aprendizes do Evangelho, porque está muito tempo atrás, de rever os amigos do Centro Espírita, que eu precisei deixar por questões particulares, questões de família. E agora, à distância, tenho a oportunidade de estar junto com os colegas de coração. Obrigada, É muito bom, né? Feliz em encontrá-los novamente. De forma virtual, tem que ser assim, devido à pandemia. E, para mim, uma satisfação, uma alegria muito grande de estar assim, frente a frente com quem, presencialmente, teria muita dificuldade de encontrar. Porque nós trabalhávamos na Zona Norte, Casa Verde. Estou agora em Santo Amaro, na Zona Sul. É muito difícil, mesmo com a mais. São dois extremos, completamente assim, bem longe mesmo. Mas é uma alegria, um presente para mim estar com todos novamente e conhecer novos amigos também. Muito obrigada. Que alegria, Cecília, muito bem. Bom, quem que não falou? Tem alguém que não se apresentou? Que mudou todo o meu negócio aqui? Acho que fomos todos, não é? Bom, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 participantes que é a primeira vez que estão entrando, não é, no curso de Aprendizes do Evangelho. E acredito que alguns têm alguma expectativa. Então, o que é o curso do Aprendizes do Evangelho? Esse é um curso, claro, assim, na verdade nós seremos eterno aprendiz, porque tem tanta coisa, não é, para a gente aprender, mas esse primeiro passo. Então, qual é o objetivo desse curso? É proporcionar para todos nós essa vivência do Espiritismo, e especialmente a vivência, na verdade, do cristianismo, não é? Como uma maneira de, através dos ensinamentos de Jesus, nós conseguirmos, então, a busca, né, do aperfeiçoamento moral através do autoconhecimento, não é? Da nossa reforma interior que nós falamos. Então, o Evangelho vai fazer com que cada um de nós, com esse desperte, não é? Esse conhecimento do Evangelho, para que a gente tenha essa vontade mesmo de renovar os nossos sentimentos, renovar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, não é? Então, é uma experiência mesmo de autoconhecimento, para que nós possamos adentrarmos, não é, no nosso interior e desabrochar, despertar esses ideais divinos, essas potencialidades que todos nós carregamos, porque somos filhos de Deus. Quando a gente fala em curso, né, fala, nossa, curso, na verdade, os cursos da Casa Espírita e esse curso Aprendizes do Evangelho não é um curso como nós pensamos quando falamos em escola, mas é o quê? Um processo de iniciação espiritual, não é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, é essa proposta mesmo de vivenciar o espiritismo religioso.
Então, nós vamos nos unir para juntos buscarmos essa conquista, não é? Nos preparar para desenvolver essas potencialidades, purificar, não é, a nossa alma, entrarmos nessa comunhão com Deus, despertar a nossa consciência, e assim, conscientes, não é, do que a gente quer, é buscar essa ligação com Jesus, com um plano espiritual mais elevado. Então, não é um curso, não é, que vai dar para a gente só um embasamento teórico. Nós vamos ter os conhecimentos do Evangelho, vai numa forma, não é, teórica, mas é a gente ouvir essa teoria, ouvir o que está lá, mas sempre visando o nosso aproveitamento interno, né? Essa oportunidade de cada um de nós, como se diz, adestrarmos, não é? O nosso íntimo, termos essas armas para lutar contra ainda as nossas tendências inferiores, com os nossos maus pensamentos, as más palavras, as nossas más ações. É combater isso que não serve mais para a gente, e hoje nós temos consciência de que tantas coisas que nós trazemos conosco, não é? De experiências de vidas anteriores, comportamentos que foram já importantes para nós, como o orgulho, o egoísmo, a ferocidade, mas que hoje já não cabe mais. Então, nós hoje, com decisão própria, não é? Nós queremos nos engrandecer, nós queremos desenvolver a nossa capacidade. E, portanto, nós, então, adentramos nesse curso, não é? Que aqui, na nossa casa, seguimos a programação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é um curso, então, formado por 2 anos. Temos um livro básico, né, que é uma apostila do curso de Aprendizes do Evangelho, que eu vou disponibilizar depois em PDF para vocês. E esse curso, então, durante 2 anos, nós vamos nos reunir, não é? Das 8 às 15 para as 10, para discutirmos, conversarmos juntos e nos tornarmos pessoas melhores. Durante o mês de julho, nós não teremos aula, mas teremos palestras na hora do curso online que vão engrandecer, não é, o nosso ser. E esse ano, como também as palestras vão ser online, é bom, né? Porque mesmo a gente estando de férias, nós conseguimos de qualquer lugar estar presente, acessando essas informações. E temos também um livro que nós vamos ler para depois, em agosto, conversarmos sobre esse livro, que é o livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, um livro maravilhoso, né, que fala, não é, sobre realmente o cristianismo, sobre Jesus, esse nosso encontro. Nós vamos ter, as aulas têm uma dinâmica. Nós vamos fazer uma prece de abertura, vamos cantar o hino dos aprendizes do Evangelho, vamos ler um trechinho, um comentário do livro chamado Agenda Cristã, não é? Psicografia do Chico Xavier, e um comentáriozinho, né, depois, mais para frente, de uma frase. Nós vamos, durante a semana, pensar nesse sentido mesmo do nosso autoconhecimento, do autoaprimoramento. Então, todos vamos pensar, escrever sobre essa frase. Em cada aula, apenas uma pessoa vai falar sobre a sua reflexão. E nós temos um conteúdo, não é, desse curso. Bem, acredito que todos nós aqui sabemos o hino do Aprendizes do Evangelho. Tem alguém que não conhece o hino? Eu ia botar para tocar, mas a Ana vai tomar banho. Então, todos nós conhecemos o hino, não é? Então não precisamos tá tocando ele agora. Hoje a gente não colocou, porque se tivesse alguém que não conhecesse, para não se sentir desconfortável, eu ia passar depois. Bom, esse hino, não é? Na verdade, é uma oração, né? Uma oração cantada, que a letra dele reflete mesmo essa proposta, não é, de vida do aprendiz do Evangelho, ou seja, aquele que se propõe a conhecer e a viver o cristianismo. Essa letra, essa oração, esse hino, foi escrito pelo comandante Edgar Armon e foi musicado pelo Vanucci, né? E então,
é muito lindo. Aí talvez muitas pessoas a gente nunca parou para refletir, não é? Que é um compromisso, não é? Com Jesus, essa oração. Bom, falando então no conteúdo geral do nosso curso, nós vamos ter uma visão geral, não é? Do Velho Testamento, um aprofundamentinho maior, não é? Do Novo Testamento, dando enfoque nesses 2 anos às epístolas, não é? A esse novo ensinamento e as epístolas, né, de Paulo, que trouxe tanta coisa importante para cada um de nós. Nós vamos ver, não é? Nós teremos dentro do programa, são 24 aulas. E eu vou passar depois, aí vocês vão ter, eu vou encaminhar para todos um PDF que tem tudo isso que eu estou falando e mais todo o conteúdo programático do nosso ano, e também vocês vão receber, não é? O programa com os expositores, tudo direitinho para o nosso acompanhamento, tá? E teremos, vocês vão ver nesse programa, nós temos algumas aulas extras. E nessas aulas nós vamos trazer assuntos importantes para a nossa reflexão e que não estão no programa, mas fazem parte, né, do nosso conhecimento. Então, essas aulas vão ser uma aula sobre a reforma íntima, falar sobre autoconhecimento, vícios, virtudes e transformação. Vamos falar sobre Maria de Nazaré, sobre as fraternidades do espaço, a transição planetária, não é? Uma aula sobre justificação dos pecados e um exercício que todos nós vamos fazer de vida plena, ou seja, nós vamos fazer uma situação e nessa situação vamos fazer assim, tipo uma terapia em grupo, né? Para estar discutindo mesmo essa nossa postura diante da nossa vida. Bom, se hoje nós estamos aqui num curso organizado, né, chamado Aprendizes do Evangelho, nós devemos tudo isso a um homem, Edgar Armond, conhecido como Comandante Armond. Esse homem que se empenhou, enfrentou obstáculos para implantar as escolas do Espiritismo, não é, aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. E tem muita coisa sobre a vida dele. E nós vamos ver um pouquinho para entender, não é, o trabalho desse homem. E para não falar só do trabalho dele, vamos falar, né, de uma maneira geral sobre a trajetória de vida dele. Bom, Edgar Armond, ele nasceu em 1894 em Guaratinguetá e desencarnou aqui em São Paulo em 1982. Ele, com 12 anos, foi para o Rio de Janeiro, né? Trabalhou no comércio, fez os estudos, e em 1914 ele ingressou na Força Pública. Então, ele fez dele a carreira militar, né? Então, dentro dessa carreira militar, ele foi se graduando, né? Trabalhou em vários cargos, e ele acabou assumindo, não é, um subcomando ali, um cargo no serviço chamado de Intendência e Transportes, e ficou até a aposentadoria dele. E foi nesse cargo aí que ele recebeu o nome, então, o título, não é, de comandante, e todos, então, na vida dele, acabavam chamando ele de Comandante Armond. Ele participou de vários movimentos militares. Então, a Revolução de 22, 24, 30, ele estava à frente de vários batalhões. Ele ainda se formou dentista, não é? Então, você vê, ele é bem, né, eclético. E ele teve uma vida, né, na parte militar de muitas oportunidades, assim, de muitas atividades. Então, ele era dentista, ele era professor ali no Exército, né? E também trabalhou em várias construções importantes. Então, só para a gente ver, assim, que como ele se destacou em tantas coisas, a rodovia dos Tamoios, ele que idealizou o projeto da construção dos Tamoios, que liga a Paraibuna ali até São Sebastião. Olha, acho que muita gente não sabia disso, né? Então, dentro dessa seriedade que ele teve, dessa carreira militar, né, ele foi um homem que sempre se interessou pelo espiritualismo. Então, desde muito jovem, ele estudava sobre religiões, filosofias, e o que, assim, atraía demais ele eram os conhecimentos orientais, as tradições, né, de todo esse conhecimento. E ele acabou entrando para a maçonaria, teve conhecimento e se graduou até chegar ao último grau, que é o grau de mestre da maçonaria. Bem,
ele, aqui em São Paulo, ele foi um homem assim, tão interessado que ele teve contato com muitos líderes esotéricos, ocultistas, espíritas, não é? E também foi amigo de um médium, não é? Conhecido por efeitos físicos, muito conhecido em São Paulo, não é? Chamado Mirabelli. Então, você veja, ele também foi presente em todos esses efeitos, né, fenômenos físicos, para entender, não é, um pouquinho mais sobre toda dessa parte esotérica, né, dessa comunicação e dos fenômenos espíritos. Ele foi convidado em 1935 por um espírita brasileiro, Canuto de Abreu, para participar de um grupo de estudos e práticas espíritas. E com ele acabou visitando várias casas espíritas, mas que se dedicavam especialmente, que na época não era muito comum, à prática dessas exibições, não é? De sessões de materialização. Bem, ele ainda não se considerava espírita, não é? Ele era um simpatizante do espiritualismo. Bom, e aí, conhecendo, né? Frequentando, consultando tantas coisas, quando em 1938, ele foi abordado por um pedreiro. Esse pedreiro tinha, alguns meses antes, feito um serviço na casa dele. E esse pedreiro, ele frequentava uma casa espírita na Vila Mariana. E esse pedreiro precisava dar um recado. Então, ele foi ali até o Edgar Armon e dizer para ele que assim, ele precisava dar um recado. E qual era esse recado? Que em junho ali de 1938, ou seja, abril, maio, junho, né, daqui 2 meses, que ele estivesse muito atento, porque ele ia sofrer um acidente muito grave. E o comandante Armon não deu muita bola para esse aviso, não é? Mas eis que, no finzinho do mês, o carro dele que ele estava dirigindo deu de cara com o caminhão da prefeitura. Foi um acidente onde ele quebrou os dois joelhos, teve várias escoriações, se machucou bastante, foi hospitalizado. E quando ele estava no hospital, ele foi procurado pelo motorista de caminhão, que veio pedir para ele assim, ajuda, porque aquele acidente ele iria perder o emprego, a habilitação dele ia ser cassada. E ele pediu, não é, para ele, por favor, né, não dê queixa, não faça nada, me perdoa, né? E também naquele dia, olha só, 2 visitas seguidas. Aquele pedreiro, não é, que tinha dado aquele recadinho para ele, que ele iria sofrer um acidente, ele foi lá e falou, olha, isso que te aconteceu foi, na verdade, um chamamento do plano espiritual para que você possa trabalhar agora para o espiritismo. A partir de hoje, a sua vida é um convite que está sendo feito para você. Bom, ele passou por muitas cirurgias, muito tratamento, ficou quase 6 meses de repouso sem poder andar, e por conta disso ele foi considerado inválido para o serviço militar. Então, em 1939, né, no ano seguinte, ele acabou sendo aposentado. Nessa fase de convalescência, ele então começou a desenvolver alguns trabalhos espíritas, cooperando, né, auxiliando os amigos que o procuravam a preparar palestras, conferências, auxiliar essas pessoas a divulgar essa doutrina. E esse tempo que ele ficou de repouso, ele leu assim, muita coisa da literatura espírita então disponível. Ele devorou os livros. E aí ele se recuperou, voltou a andar, se aposentou e continuou esse trabalho, né, de levar, auxiliar nas palestras. Num domingo à tarde, ele estava passando ali por São Paulo, em frente à Associação das Classes Laboriosas, na antiga Rua do Carmo. E ali ele passou por ali, e sabe quando passa e parece que alguém fica puxando ele assim para entrar? E ele, curioso, ele perguntou o que estava acontecendo, porque escutou, né, um zum lá de dentro, e disseram para ele que estava ali acontecendo uma reunião em comemoração, na verdade, uma homenagem a Allan Kardec. E ele então falou, não, quero assistir isso. Entrou, presenciou uma parte do evento, não é? E ali ele tinha muita gente, né? Muitos líderes espíritas estavam reunidos, inclusive Chico Xavier, que estava iniciando sua tarefa mediúnica
naqueles anos ali, não é? E foi nesse evento, ele ganhou um livro, o livro Palavras do Infinito, de Humberto de Campos. Humberto de Campos, né, foi escritor aqui na Terra, e depois, por conta de problemas com a família, de direitos autorais, ele começou a escrever com o pseudônimo de Irmão X. E esse livrinho, Palavras do Infinito, era um livretinho contendo, assim, mensagens avulsas, não é? De espíritos desencarnados. Era distribuído pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, e esse livrinho, assim, aumentou muito o interesse dele. Foi publicado em 1936, não é, esse livro, e o Humberto de Campos, nesse livro, ele narra, então, os acontecimentos, as descobertas dele, não é, no plano espiritual. O que ele viu nesse plano espiritual? Então, contando, não é, os casos, as situações. Então, ele achou muito interessante. Olha, nesse mesmo ano, logo depois, ele estava passando pela federação. A Federação Espírita, né, do Estado de São Paulo, aquela que nós conhecemos ali, hoje, não é, a casa a qual nós somos filiados, a federação que foi fundada em 1936, então no mesmo ano ali, né, um pouquinho antes dele estar ali naquele ano ali onde ele estava, que estamos em 39. Bom, e qual foi o objetivo da federação? A federação, ela foi criada para unir os centros espíritas, não é? E ele passou por ali e tinha uma placa. Não era placa federação ainda, era assim, Casa dos Espíritas do Brasil. E aquilo chamou a atenção, ele ficou tão curioso e entrou. Ele foi recebido pelo presidente da instituição, apresentado para os demais colaboradores, e claro, né, que o plano espiritual já foi ali, né, com o presidente, e ele convidou o Edgar Armon a participar das atividades da casa. Aí ele falou, bom, estou aposentado, tenho tempo disponível, deixa eu aprimorar os meus conhecimentos, não é? Bem, gente, isso foi comecinho, né, logo depois, lá em fevereiro, ele já foi convidado para assumir a Secretaria-Geral da Federação. Então, olha só, né? E ali, não é? Ali naquele grupo, nada estava organizado ainda, não é? Não tinha um funcionamento regular. E quando ele foi convidado a participar, eles tiveram uma reunião e uma mensagem, receberam uma orientação espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. E nessa orientação, eles diziam que assim, não é? Olha só que interessante, no mundo, no Brasil, esta terra, que tem o nome do grande apóstolo, de terra, São Paulo, não é? E aqui em São Paulo, esta casa, a federação, que será o farol a iluminar a humanidade. Portanto, para que essa casa pudesse ser o farol, não é? E que a partir desse farol iluminar, não é, todo o nosso planeta, e dessa representação depois, né, nós vemos no Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o trabalho estaria nas mãos desse homem. E naquela época, veja bem, tinha muito poucos médiuns preparados. Tinha muito trabalho para ser feito. E ele, então, à frente, não é, da secretaria, tomou essa tarefa de reorganizar esse trabalho, não é? Então, veja bem, foi convidado um médium que passou essa psicografia aí do Bezerra. Então, eles precisavam formar um grupo de médiums, não é? E esse grupo de médiums, então, o objetivo era ter pessoas capacitadas, não é, para esse trabalho com Jesus. Um grupo que, então, iria atuar, assim, discutindo as diretrizes do movimento espírita. Então, assim surgiu o grupo, eles se denominaram, esses 7 primeiros, não é? Grupo Razim. Razim, em homenagem ao dirigente de uma fraternidade no plano espiritual, chamada Fraternidade do Trevo. Esse grupo, né, formado então em 39, ele funcionou até 1950, quando ele foi dissolvido. Por quê? Começou a haver divergências entre eles, especialmente contra ou a favor da criação da Escola de Aprendizes do Evangelho.
Então, para não dar mais confusão, foi desfeito. Bom, quem foi esse Razim que eles escolheram, então, para homenagear esse grupo, né? Razim, gente, foi um mercador em Jerusalém. Um mercador que foi tocado pelo olhar de Jesus. E ele estava ali em Jerusalém, no dia da crucificação de Jesus. E quando Razim estava passando por ali e viu aquela muvuca toda que estava acontecendo, ele se aproximou daquele povo todo e viu Jesus subindo ali no Gólgota. E quando o seu olhar cruzou com o olhar de Jesus, nossa, aquilo foi um choque tão grande na vida dele, que ele se sentiu assim tocado e parecendo que algo, sabe, assim, falou, meu Deus, eu tenho alguma coisa, alguma missão para fazer. Razim acompanhou todo o cortejo ali de Jesus, acompanhou a crucificação e ficou ali até a retirada do corpo de Jesus. E quando Razim viu, né, no alto ali daquele monte ali do Gólgota, o corpo de Jesus sendo retirado, em volta ali onde tinha a cruz, ele viu que tinha umas plantinhas. E naquela plantinha tinha um trevo, um trevinho, né, de 3 folhas, e aquele trevo estava manchado com o sangue de Jesus. Ele pegou aquele trevo, guardou na sua túnica, não é? E ali, guardou aquilo, não é? 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou, ele foi pegar a túnica que ele tinha tirado e no bolso da túnica ele lembrou daquela folhinha do trevo com aquela gotinha de sangue. E aquele trevo que ele encontrou estava petrificado. E, na verdade, não é? Aquela gota de sangue naquele trevo não estava mais vermelha, mas era um verde. Ele enxergava aquilo como um verde, mas tão luminoso, e ele viu naquilo um símbolo de esperança, de renovação do ser humano. E procurou os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, querendo ser um deles, não é? E querendo ser um seguidor e trabalhar ativamente na seara do bem para implantar aquele reino que Jesus pregava. E Razim, então, não é? Anonimamente, ele trabalhou na manutenção, na sustentação da Casa do Caminho. Em todas as casas que ele viajava como mercador, ele reunia os servidores, as suas famílias e os amigos e falava sobre Jesus, anunciava essa revelação divina. E quando ele desencarnou lá no plano espiritual, ele recebeu a visita do próprio Jesus. E Jesus disse para ele, Razim, aquele que é fiel no pouco, muito lhe será confiado. E Jesus convidou, então, Razim para congregar agora as almas, para que essas almas despertassem para o amor, despertassem para Deus e formasse com essas almas um grupo fraternal no plano espiritual, não é? Para que ele pudesse ajudar aqueles espíritos de boa vontade, não é? Para estudar, e que esse grupo, com esses espíritos de boa vontade, que quisessem trabalhar pela educação espiritual dos homens, que pudesse, então, vir à Terra e inspirar, não é? A organização de escolas, para que essas escolas pudessem formar os discípulos do futuro. Então, no plano espiritual, existe a fraternidade dos discípulos de Jesus. E essas fraternidades compõem esse grupo de espíritos que trabalham com as escolas aqui. E todos aqueles que terminam o curso da Escola de Aprendizes do Evangelho, que se propõem a ser um servidor, um trabalhador de Jesus, vão integrar, não é, essa fraternidade. Então, olha que coisa linda. Nesse grupo Razim, né, muitos espíritos de escola, de elevação, dirigentes das fraternidades do espaço, se manifestaram. Então, Castelã, que foi Margarida de Médicis, rainha de Nápoles, que era protetora espiritual de Edgar Armand, se manifestou. O próprio Ismael, que é o dirigente espiritual do Brasil, ele se manifestou orientando o comandante Armand
a dirigir a federação, mas, não é? Lembra-se que antes, qual que era o interesse que ele visitava as casas? Era as manifestações, não é? De materialização. Ismael disse que não, que o interesse deveria ser o quê? O espiritismo evangélico, e que ele, né, daria todo o apoio, fosse necessário, se o Armon, não é, realmente trabalhasse nesse programa estabelecido no plano maior e que ele iria implantar aqui. Então, ele teria a liberdade, o livre-arbítrio de fazer aquilo que ele quisesse. Mas se aquilo que ele fizesse estivesse realmente seguindo as diretrizes do plano maior, ele teria o amparo. Ou seja, ele nunca ia estar sozinho, ele teria o amparo de Jesus, através, não é, de Ismael, e que ele receberia, então, espiritualmente, uma espada, a espada do comando daquela empreitada. Então, olha a responsabilidade, não é? Também apareceram membros da Fraternidade dos Cruzados, do Santo Sepulcro. A Fraternidade dos Cruzados, o próprio Ismael é o venerável dela, então outros trabalhadores, né, do Ismael, que é o protetor do Brasil, e essa fraternidade, que a sede dela é em cima da federação, atuando na proteção da federação. A do Santo Sepulcro, como o nome diz, são formadas por cavaleiros do Santo Sepulcro, cujo coordenador, dirigente é o Ricardo Coração de Leão, né, que é um ramo dessa fraternidade dos Cruzados. Como nós vamos ter uma aula só sobre as fraternidades, falando sobre o que elas são, cada uma delas, para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Bem, nesse trabalho todo, o tempo foi passando, e em 1947, não é, Edgar Armon, então, ele vai trabalhar na criação do primeiro curso de médiuns. Então, vamos ver. O curso de médiuns já tinha a tentativa de ter sido implantado lá no final do século XIX, na verdade, assim, lá no finalzinho do século XIX, não é? E o Bezerra, não é, quando trabalhava na Federação Espírita Brasileira, ele quis formar, não é, esse grupo, esse curso, mas, não é, ele, através de uma mensagem mediúnica, o Bezerra teve assim, onde está a escola de médiuns? E olha só, uma comunicação, né, que o Bezerra recebeu do espírito do próprio Allan Kardec, perguntando para ele, onde é a escola de médiuns? E essa pergunta gerou um impacto no Bezerra, porque ele falou, a gente tem que fazer alguma coisa realmente, não é? Então ele quis organizar, não é, no Centro Espírita União, o primeiro curso de médiuns. Organizou, fez tudo o que precisava, e no dia não apareceu ninguém. Bom, e a capacidade, então, organizadora do comandante Armon iria permitir, não é, a concretização desse ideal de Bezerra. Então, Bezerra estava lá orientando, né, a criação desses cursos. Então, assim como o Bezerra estava orientando a criação do curso de médicos, Razin estava orientando a criação do curso de aprendizes do Evangelho para formar, como nós já dissemos, os novos discípulos de Jesus, para que essas pessoas que tivessem vontade de aprender pudessem ser preparadas para estudar, trabalhar e para disciplina. E quem não, um militar, não é, na época, queria poder dar essa disciplina para esse curso. E assim, então, não é, no dia 6 de maio de 1950, cumprindo essa programação de Jesus, de oferecer o conhecimento espiritual mais amplo, mas principalmente levar a cada um de nós a vivenciar, a se conscientizar desses ensinamentos de Jesus, desse autoconhecimento, dessa autotransformação, não é, com base, então, nesse evangelho, que na Federação Espírita do Estado de São Paulo teve início a primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, não é? Sob a direção de Razin. Então, bastante alunos, né? Não foram poucos, não. O Edgar Armon, nós já vimos, né? Ele contribuiu demais para o espiritismo ser o que é hoje. Ele foi inovador, né? Quando ele trabalhou, então, nessa parte administrativa da federação,
ele trouxe consequências assim muito significativas para o movimento espírita. Como nós já vimos, né, o interesse dele também era pelos trabalhos de efeito físico. E aí esses trabalhos espetaculares foram o quê? Sendo substituídos pelas atividades espirituais práticas, né, do consolo. Então, esse primeiro contato mediúnico do Bezerra, né, que falou que no Brasil, não é, no mundo, o Brasil, em São Paulo, aquela casa da Federação, e ele, então aquilo foi dado até numa outra casa espírita, que foi feita aquela reunião do Grupo Brasil. Então, essa disciplina dele, de educador, que ele foi professor, de disciplinador, não é, porque ele tinha sido professor, e a carreira militar dele inovou dentro da doutrina espírita a parte dos estudos. E ele, então, criou, então, não só os cursos, como nós vimos, o mediúnico e o aprendiz do Evangelho, como ele criou material de estudos, implantou a assistência espiritual com a padronização dos passes, e foi ele, então, que institucionalizou, não é, esse autoconhecimento, com a autotransformação, com o título, não é, de reforma íntima. Esses trabalhos da Federação, eles acabaram sendo disseminados para todo o estado de São Paulo, servindo de exemplo mesmo, né, do trabalho evangélico doutrinário. Ele criou, então, e presidiu um conselho deliberativo, que esse conselho queria dar essas orientações a todas as casas que passaram a ser vinculadas à Federação, né? E olha que interessante, a partir de 1943, esses grupos esse conselho deliberativo que estava lá, não é, para encaminhar essas diretrizes para as outras casas, o Edgar Armon, então, permitiu, não é, que a partir desse ano, que nas reuniões desse conselho, nas reuniões, uma vez por mês, esse conselho pudesse receber a orientação da palavra do mentor, né? Então, aí também começou essa tradição de, nas casas, termos essa palavra do plano espiritual, dando orientações, esclarecimentos para as casas espíritas. Bem, a revista Semeador, ela começou como jornal, na verdade, hoje a revista Semeador, ela começou com o jornal Semeador. E quem fundou esse jornal em 1944, junto com Pedro de Camargo, que temos o nome pseudônimo de Vinícius, foi ele. O comandante Armon escreveu 400 artigos e também criou na Rádio Tupi um programa para divulgar a doutrina espírita chamado Hora Espírita. Com o incentivo dele também foi criado o primeiro congresso de unificação das casas espíritas do estado de São Paulo. Olha que coisa, não é? E esse congresso deu origem à USE, que na época era União Social Espírita, e depois virou União das Sociedades Espíritas. E por um curto período de tempo, ele coordenou, né, na verdade, esse grupo de trabalho, né? E, então, o que acontece? As casas espíritas, cada uma trabalhava de acordo com suas determinações. Então, o comandante Armon, ele unificou todas essas atividades, direcionou os trabalhos para que todos, então, tivessem um trabalho padronizado. Então, todas as pessoas que queriam buscar uma casa afiliada à Federação iam encontrar assistência espiritual daquela maneira, os cursos utilizando aquelas apostilas, não é? E também, claro, na divulgação da doutrina, não poderia deixar de lado a assistência social. Porque se viemos aqui, como o Ismael disse, implantar, não é, esse espiritismo religioso, qual é a base da mensagem de Jesus? É a caridade. Está lá, não é? Fora da caridade não há salvação. Então, era preciso também fazer algo referente à caridade. Então, na assistência social, ele fundou a Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é lá no Belenzinho, na Marginal. E aquele terreno, ele conseguiu a doação da prefeitura, né? E assim que foi criado, então, em 1950, o primeiro curso da Escola de Aprendizes do Evangelho,
ele criou aqui na Terra a extensão da FDJ, né, da Fraternidade dos Discípulos, criou a Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Então, aquela fraternidade do Trevo, né, que o Razin comandava, né, divulgando a disseminação, divulgando os ensinamentos de Jesus, disseminando, né, as escolas. Então, o comandante Armon falou, bom, então por que não o grupo de encarnados formar uma grande fraternidade, um grande grupo que todos se reúnem com o mesmo ideal de servir a humanidade. E assim, então, todos aqueles, né, que se formavam iam fazer parte da fraternidade dos discípulos de Jesus. E também, consequentemente, fazendo parte da fraternidade dos Trevos, do Trevo. Nesse mesmo ano, sob orientação de espíritos benfeitores, encabeçada por Louis Pasteur, o espírito do Louis Pasteur, ele desenvolveu a padronização dos passes. Então, de acordo, não é, com o conhecimento científico do corpo físico, do corpo espiritual, ou seja, qual a melhor maneira para que aquele passe seja eficiente, para que aquela pessoa possa observar a melhor maneira, um melhor aproveitamento de tempo para a assistência espiritual. Então, por isso, não é, ele criou para cada necessidade, então, para o espírito, para a matéria, um tipo de assistência espiritual. Daí, não é, aqueles códigos que nós temos e aprendemos depois no curso de passes, não é, no curso de fluidoterapia, todos com um pezinho em homenagem a Pasteur, que comandou todo esse trabalho e foi disseminado, então, por todas as casas filiais. Bom, vamos imaginar como é que era esse homem, não é? Um militar, um professor militar ali, não é? O caráter dele impecável, firme, reto, moral dele elevada, não suportava a maledicência, fugia de conversa fútil, pergunta vulgar, de fofoca, não é? Ele tinha um discurso, assim, persuasivo, ele falava muito bem, uma linguagem fácil, clara, objetiva, nunca deixava dúvidas, não é? Porque estudava demais, ele então conhecia, não é, os fenômenos psíquicos, porque estudava toda a parte esotérica, espiritualista, conhecia muita coisa sobre mediunidade, ele acabou escrevendo muitas obras. Nós temos 60 obras que falam, né, doutrinárias e literárias, não é, a maior parte destinadas às escolas do espiritismo. Então, um livro sobre mediunidade, prática mediúnica, o Guia do Aprendiz do Evangelho, o livro Passes de Radiações, o Redentor, Exilados de Capela, Cortinas do Tempo. Então, muito livro que, sim, nós devemos ler todos eles para nos fortalecer. Como aprender o Evangelho, se tornar um discípulo de Jesus, é necessário ter o trabalho? Na turma de 1960, que foi a 7ª turma de aprendizes do Evangelho na Federação, o Edgar Armon conheceu, né, um trabalho de valorização da vida, um trabalho de prevenção do suicídio que acontecia em Londres. E propôs aos alunos que estavam se formando nessa 7ª turma conhecer esse trabalho para implantar esse trabalho aqui no Brasil. Na época, o aluno Jacques Conchon viajou para Londres, conheceu esse trabalho, voltou, e junto com essa turma, eles elaboraram, então, o Centro de Valorização da Vida e implantaram esse trabalho tão importante de ajuda para as pessoas. 7 anos depois, por motivos de saúde, o comandante precisou se afastar da federação, mas continuou a ajudar à distância, na divulgação, na publicidade, na organização dos centros espíritas, não é? Sempre auxiliando naquilo que fosse possível, até fora do Brasil. E, um pouquinho depois, ele sentiu que todo o trabalho que ele tinha feito, a necessidade, não é, de formar um grupo que pudesse estar mais atento às propostas iniciais, não é, daquela turma de aprendizes do Evangelho, de formar trabalhos depois quando as pessoas se formassem,
e as coisas estavam se modificando um pouquinho. Então, com grupos de pessoas ali que queriam, né, estar junto, ele fundou, então, a Aliança Espírita Evangélica. Ele desencarnou em 1982, e 10 anos depois, 10 anos já no plano espiritual, em comemoração aos 40 anos, não é, da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, ou seja, de 40 anos da implantação, não é, da escola ali do Evangelho, da fraternidade, dessa fraternidade, ele foi procurado pelos trabalhadores de Maria de Nazaré, né? E ele recebeu desses trabalhadores um trevinho, o trevinho, né, dando para ele a responsabilidade de liderar agora, no plano espiritual, o grupo da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Então, até então, existia a Fraternidade do Trevo, e a Fraternidade dos Espíritos de Jesus era um braço dessa fraternidade. Agora, no plano espiritual, esse braço da Terra ia ter também alguém que diretamente comandaria, que seria ele o próprio fundador dessa fraternidade quando estava aqui na Terra, né? Então, assim, como é maravilhoso, né, nós podemos ver o trabalho que esse homem teve na divulgação. Ele enfrentou 1000 obstáculos falando assim, parece que foi tudo fácil, né, dele criar, mas não. Foi muito difícil, especialmente a criação da Escola de Aprendizes do Evangelho. Houve até uma ruptura, onde o grupo Razin teve que terminar, para poder ter esse empenho. Então, quantos desafios, quantas situações difíceis, e ele teve o livre-arbítrio de não ter aceitado, né? De quando ele foi acidentado, ele poderia simplesmente não aceitar esse chamado de Jesus. E aí nós vamos ver que todos nós, não é, temos esse convite de Jesus. Então, o quanto é importante nós estarmos abertos e saber que, assim, que para fazer alguma coisa é preciso de dedicação, nós precisamos de empenho, de vontade mesmo. E todos aqui que já fizeram o curso estão refazendo com essa proposta, não é? De agora, depois de tanto tempo na doutrina como trabalhador, de reavaliar as nossas posturas, porque esse nosso autoconhecimento é um trabalho que a gente começa agora e vamos ter encarnações para desenvolver essas potencialidades. Então, eu queria saber, assim, quais são as expectativas, não é, daqueles que estão vindo pela primeira vez quando se matricularam, então, no curso de Aprendizes do Evangelho, né? Falar do comandante Armon é importante porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui, né? Então, homem, né, assim, muito admirável mesmo, e que tem tanta coisa que fez tanto por todos nós aqui. Alguém gostaria de começar a falar? Beth, Regiane, Viviane, Luciana, Wagner, Rafaela, Érica, Cecília, Fátima. 8, né? Eu tinha falado. Oi, posso falar? Pode. É a Érica. Nossa, você falando, contando, eu fiquei assim, super empolgada, que história linda. E você contando foi dando uma emoção. Eu estou com uma super expectativa para esse curso. Na verdade, não era um curso que estava, assim, no meu propósito, né, no momento, mas nossa, eu já estou, assim, encantada. Eu tô empolgada. Obrigada pela sua explicação, foi maravilhoso. E eu estou com uma expectativa muito grande. Obrigado mesmo, de coração. Ai, que bom. Próximo. Alguém quer falar? Pode falar quem quiser, então. Nossa, desculpa que eu destrambelhei a falar, porque eu achei que não ia dar tempo, aí foi... Já te conhecemos, moço, não se preocupa, não.
Ah, tá bom, obrigada, já. Mas tem gente que não me conhece. Ai, Senhor, ninguém vai falar, misericórdia. Gente, o que vocês acharam de saber, assim, os que já fizeram já sabem, né? Nós vamos fazer parte de uma fraternidade. Olha, a gente vai fazer parte de uma fraternidade. Já não pensaram que é isso? A responsabilidade não é para afastar ninguém, é para ser feliz. Vou falar. Pronto, ninguém fala, eu vou falar. Primeiro porque você é uma grande contadora de histórias, você tem esse dom. Mas a história do comandante Edgar Armand é uma história emocionante, motivadora, e que se nós, que estamos pretendendo ser discípulos de Jesus, se nós conseguirmos colocar no nosso coração a força dessa vida, desse exemplo, cada vez que a gente pensar em desistir, em hoje eu não vou, não vai dar certo, não vou conseguir, pensar o quanto que nós devemos a esses que nos antecederam, nós temos que honrar essa história. Eu acho que esse é o ponto importante de tudo isso. Que a gente tenha sempre presente que alguém fez muito para que a gente pudesse estar aqui hoje, podendo usufruir desse conhecimento, de tantas obras que o comandante deixou escritas para nós. Ajudou? Muito! Olha, Mônica, acrescentando um pouquinho, o que eu acho, assim, pelo menos o que eu tento, que eu imagino quando eu penso em aprendizes do Evangelho, quando a gente escuta falar de Evangelho, né, a gente sabe que é o nosso guia, né? Que a gente, né, todas as nossas aflições, todos os passos, né, que a gente precisa seguir, tá descrito ali. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho, eu na minha situação hoje, humana, cheia de falhas, e eu olho para o Evangelho e falo, gente, jamais que eu vou conseguir fazer isso, jamais que eu vou conseguir seguir, né? Como que eu vou colocar esse negócio em prática, né? Então, acho que o Aprendizes vai trazer isso, sabe? Facilitar, olhar, o que você pode fazer hoje no dia a dia, e se você não conseguir fazer, também está tudo bem, a gente tem que fazer o que é possível hoje. Acho que vem trazer... quando eu penso no Aprendizes, eu penso nisso, sabe? É na reforma íntima que vai acontecendo aos pouquinhos, cada dia, e que sim, vamos errar muito, mas que faz parte do processo, e que está tudo bem também. É isso mesmo. Dentro disso que a Fátima falou, o que vocês... Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Vai. A minha experiência com o curso há muitos anos atrás, eu me recordo, assim, Mônica, que cada aula que eu fazia eu ficava muito emocionada, porque, assim, é uma visão do que Jesus foi, né? O que ele foi para a gente aqui na Terra, a passagem dele por aqui, né? As coisas que ele fez. Esse curso ele te dá uma noção diferente do que é você estudar uma Bíblia, por exemplo. Porque ele mostra Jesus como um humano, mas, ao mesmo tempo, a grandiosidade dele. E cada vez que se falava dele, cada lição que a gente aprendia, aquilo me deixava muito emocionada. Eu lembro que eu ficava muito, assim, apaixonada por Jesus, mais ainda, né? Então, eu acho que é a oportunidade de refazer, de me apaixonar mais ainda por Jesus e vivenciar todo aquele ensinamento. Foi fantástico. Assim, eu lembro que o curso acabou e eu fiquei com saudade, entendeu? Então, quem não fez ainda vai entender do que eu estou falando um pouco mais para frente. Foi uma coisa muito tocante, né? Foi um negócio assim que a gente saía do curso
todas as vezes assim muito emocionados. Eu lembro que foi muito bom. E todo mundo gosta. E acho que quem está fazendo pela primeira vez vai ter vontade de refazer depois também. Não é? Com certeza. Com certeza. É como assim, nós vamos ler o livro, o Há 2000 Anos, que é um livro fantástico, né? Que a história se passa na época, né, da passagem de Jesus aqui na Terra, a vida de Emmanuel, né, esse espírito que foi o orientador espiritual, né, o espírito protetor do Chico Xavier. E o Emmanuel, que já está encarnado aqui, não é? Que vai trazer para a humanidade uma alavanca, né? Na área da educação. E pegando o gancho da Fátima, não é? Que quando a gente olha tudo aquilo e fala, ai, mas será que eu sou capaz? Não é? Nós achamos, porque tem tanta dificuldade, a gente começa e termina, sobe, desce direto. E aí vai ver assim, poxa vida, Emmanuel, né? Quando a gente fala, nossa, lê os livros do Emmanuel, fantástico. Quando nós vemos aqueles livros, né, da série do Fonte Viva, meu Deus, como que aquele homem consegue, não é? De um trechinho do Evangelho, falar tanta coisa difícil ainda, e ver assim, como foi o contato dele com Jesus, que também não aceitou, e aí como foram as suas vidas, e aí falar, puxa, né, meu Deus do céu, olha só a trajetória desse homem. Então ele, como senador romano, né, tendo, assim como o comandante Armon teve aquele chacoalhar, que foi a doença, que foi o acidente, e ali que foi um despertar para ele, o chamamento para ele adentrar nessa parte da espiritualidade, o Emmanuel, a doença da filha dele, também foi esse chamamento. Mas, pelo orgulho, ele não aceitou. Então, aí o que acontece? Não é? Teve todas as consequências das atitudes dele, né? E depois, no livro, quem não leu ainda e vai ler o Há 2000 Anos, tem que ler os 50 anos depois, que é a outra encarnação do Emmanuel, que ele vai mostrar o que ele colheu e qual foi o aprendizado, né? Que numa ele nasceu com tanto orgulho, não é? Numa posição social muito grande, e depois ele nasce escravo. E toda a trajetória dele depois, não é? Que a gente vai tendo conhecimento pelo plano espiritual, e Emmanuel depois reencarna como Padre Manuel da Nóbrega, e nas férias, já vou adiantar, nós vamos ter uma aula sobre o Padre Manuel da Nóbrega, né? Afinal de contas, para a gente entender, né, toda essa trajetória aí do Emmanuel, então que vai ser bem legal. E então também a gente vê que foi muito difícil a vida deles, não é fácil seguir Jesus, e que todos aqueles que têm um trabalho, que se propõem a seguir Jesus, quantos obstáculos nós temos que vencer? E o primeiro obstáculo somos nós mesmos, de aprender a acreditar que nós somos capazes. E isso é um trabalho que nós vamos fazendo, e aos poucos, né, nós vamos conseguindo fazer isso. Mas o primeiro passo nós já estamos dando, né, e é muito importante esse passo. Então, como a Marlene disse, vamos lembrar das dificuldades que essas pessoas que nos inspiram e que estiveram antes de nós, abrindo esses caminhos, e vamos vencer, para que depois, não é? Lembrando, já que estamos falando de evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos, parece que Jesus chama todo mundo, né? Que Deus chama todo mundo, e aí ele vai olhar e falar assim, dessa lista aqui, deixa eu ver. Ah, Fátima, Graça, Eneida, não, o resto eu não vou escolher, não é? Então, não é assim, somos nós, Jesus, o convite ao aprendizado, à vivência do Evangelho, é para todos nós. Ah, mas só os cristãos têm esse convite? Nós temos, mas o convite para ser um servidor de Deus, a viver as leis divinas, todas as religiões têm. Não vem através de Jesus, mas o bem, o amor, a fraternidade, o respeito, tudo tem, né? Buda traz, os muçulmanos também têm, é que nós temos aquela mania de torcer as coisas de acordo com as nossas
conveniências. Então, para nós cristãos, o evangelho está aí para todo mundo. Agora, o que é o escolhido? Quer dizer, quantos aqueles se deixam escolher? Vai ser escolhido aquele que realmente tiver com essa disposição de buscar o evangelho, de crescer, de querer esse aprimoramento, essa vivência desse cristianismo em nós. Sair desse patamar, né, de achar tudo lindo, mas colocar na prática isso. Aprender o evangelho por isso que, assim, eu vivenciar essa proposta da escola de aprendizes. Porque se fosse só conhecer, né, você fala, ai, que lindo, né? Ai, eu fiz esse curso, é tão lindo, né? Mas não ser trabalhador, não fazer nada, aí Deus não vai cobrar de nós. Mas nós vamos nos cobrar quando nós tivermos consciência disso. Vocês já imaginaram assim, não é? Vamos ver Edgar Armand, com todo esse trabalho que ele teve, que ele fez, que ele teve. Se ele tivesse pensado assim, não vou fazer nada disso. Quando ele chegasse no plano maior, o que ia acontecer? Não ia ter nada disso hoje? Provavelmente o plano espiritual ia convocar uma outra pessoa, porque os planos de Deus precisam ser executados. Mas e aí? Imaginou como é que ele ia ficar vendo tudo que ele assumiu no plano espiritual para fazer e deixou de fazer? Deus estava castigando ele? Não, a própria consciência dele ia estar acusando. Assim como Kardec foi convocado para a codificação, que também ele foi advertido, né, pelo Espírito de Verdade, numa comunicação, que ele tinha um livre-arbítrio para realizar aquele trabalho ou não, que não ia ser fácil, né? Todos que conhecem, que vimos já a biografia dele, ele enfrentou dificuldade, enfrentou preconceito, quem era amigo deixou de ser amigo, a credibilidade dele foi abalada, livro foi queimado, né? Gastou o que tinha e o que não tinha, mas ele poderia ter recusado. O trabalho a ser feito? Ia, porque o próprio plano espiritual disse que se ele recusasse, eles iam ter um backup, né, para estar realizando esse trabalho. Agora, já imaginou se ele chegasse lá e falasse, meu Deus, por preguiça, por não acreditar em mim, o que eu deixei de fazer? Então, é a vez de cada um de nós, assim, pensar, nós somos pequenininhos, sim, sempre olhando para o lado, tem alguém que não é, que está na nossa frente, mas não importa, esse que está na nossa frente, ele começou que nem a gente, né, dando os primeiros passinhos. Então, é importante cada um fazer a sua parte. É esse papel, né? Eu quero conhecer, eu quero viver, eu quero fazer alguma coisa. Então, assim, eu vou fazer diferença na minha vida e na vida de alguém. E nós estamos vivendo esse período de transição e esse chamado, não é, de Jesus para cada um de nós é muito importante. Então, não é só a gente achar que lindo e não fazer mais nada. Achar que lindo tudo que a gente aprende e esquecer que o plano espiritual está pedindo para que cada um de nós ore, para que cada um de nós vibre, para que cada um de nós não entre mais na maledicência, nos comentários que vão baixar o nosso padrão vibratório, que nós estamos envoltos numa energia já tão densa. Nós aqueles que têm um pouco de sensibilidade percebem, né, que tem dias que, olha, que nós temos que fazer isso para subir, porque a coisa não está boa. E aí, o que acontece? A gente lê uma mensagem falando, puxa vida, temos que manter o pensamento, olha a força, e daqui a pouco nós estamos ajudando a meter a boca em tal coisa e falar daqueles que não estão concordando com a gente, ou seja, ajudando a manter esse padrão ruim, né? Falando da pandemia, e morrendo de medo, ai meu Deus, eu vou ficar doente. Não, então vamos fazer o quê? As mensagens que são dadas por Dr. Bezerra, o que nós temos que fazer? Sanear os pensamentos, ter fé, ter coragem, ter força, confiar que Deus está no comando, né? Ele diz que o antídoto é o quê? A nossa saúde mental. Fazer a nossa parte, tendo as atitudes recomendadas, não é? pelas organizações de saúde, não é? Para que nós não possamos ter a doença sem a necessidade, mas o que, gente? Vibrar, para que haja essa harmonia, para que nós possamos passar por essa situação
sem maiores danos. Eu recomendo a leitura para todos da transição planetária, esse último lançamento do livro do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, que fala exatamente da pandemia que nós estamos vivendo. Então, o que Bezerra diz ali, que nós não precisaríamos ter passado por essa situação se a humanidade agisse de uma outra maneira. Que a psicosfera do planeta está pestilenta. Então, eles convidam nós, espíritas, o quê? A mudar, a auxiliar esse plano espiritual nessa atmosfera, não alimentando essas energias negativas das pessoas e desse plano inferior que está querendo disseminar o medo para que eles ganhem terreno nos pensamentos das pessoas. Então, o que ele diz? Se nós, então, conseguirmos fazer isso e ter esse aprendizado, não teremos tanta dor. Mas, se continuar a desrespeitar o planeta do jeito que estamos respeitando, a dor vai vir. Mas, por outro lado, então, vamos nos fortalecer para que passemos por isso e vençamos esses obstáculos. Então, esse livro é muito importante, porque traz, assim, fala demais do papel de cada um de nós e vai nos fortalecer a passar por essa situação, né? Sabendo que milhares e milhares de espíritos de outros planetas jamais evoluídos estão ao redor da Terra, formando uma egrégora de luz para nos fortalecer e nos amparar nesse momento. Que todos os espíritos que estão desencarnando, vitimados pelo Covid, todos têm uma equipe para serem amparados, resgatados, não é? Pelo plano maior. E então, assim, é tudo muito assim, ver que nós não estamos sozinhos mesmo, né? E o muito interessante, que é para nos ajudar, eles falando que, claro, que da onisciência, não é, divina, de perceber de como nós estávamos, né, que a humanidade estava caminhando, reencarnaram já espíritos de autoconhecimento da área da saúde, até de outros planetas, para auxiliarem a descobrir já a vacina. Então, o que eu achei muito legal essa informação, e nós, né, como candidatos, né, discípulos de Jesus, vemos quanta polêmica teve em torno da eficácia ou não da vacina, dizendo de que é muito pouco tempo, não é, para poder ter uma vacina, que as vacinas demoram tanto para ser descoberta. Aí quando eu falei, puxa, mas é verdade, né? Será que vai funcionar? Não vai funcionar? Vai funcionar? Um fala que sim, outro fala que não. Aí lendo nesse livro, ele dizendo que se esses espíritos já nasceram para dar, então por que então está sendo descoberto? Porque a gente já é de outro planeta, numa esfera muito maior, que veio com essa capacidade de conseguir descobrir uma coisa em pouco tempo. Claro que inspirados pelo plano maior. Então, vamos, assim, ser otimistas nisso, não é? Então, olha só, por que Jesus disse que a verdade liberta? Esse conhecimento, essa notícia boa aí que estão dando nesse livro, nossa, liberta a gente do medo, não é? E faz a gente, puxa vida, por mais caca que a gente faça, Jesus está no comando, convocando um exército para ajudar a gente a passar por essa tempestade. Porque nós estamos no olho do furacão, mas o furacão tem um olho, em volta tem a calmaria. E nós vamos entrar nessa calmaria, não é? E quando nós participamos de um grupo de estudos, e o que é esse exercício, não é, de vida plena, e o que vão ser os comentáriozinhos que nós vamos fazer de uma frasezinha que André Luiz nos propõe, é a gente refletir, né, exatamente, puxa, como é que está sendo a minha vivência do Evangelho no dia a dia? E aí juntos nós vamos formando, né, esse grupo que um vai ajudando o outro e vamos vendo, né, Fátima, que está todo mundo aqui no mesmo barco, todo mundo tem dificuldade, está fazendo isso para aprender e a seguir os ensinamentos de Jesus. Falei demais. Quem mais quer falar? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Oi, fala, querida. Só complementar uma coisa que eu acho interessante do curso. A base histórica que ele traz para a gente, eu fiz recentemente, ajuda a gente a perceber que ninguém começou de cima. A gente
está junto, estamos só numa fase diferente. Então, essa base ajuda a fortalecer o entendimento que a gente precisa ir estudando e trabalhando e se aplicando, a gente um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai chegar lá. Né? É só continuar no caminho, não desviar dele. Né? Nenhum deles, a gente vai ouvir da história de Paulo, de todas essas pessoas que hoje são exemplos e modelo, eles começaram de algum lugar e eles não eram, assim, heróis. Né? Assim como a gente tiver que aprender. Né? Da maneira mais fácil ou mais difícil, todo mundo está no mesmo caminho. Né? É só uma nota. Muito excelente. Mais algum comentário? Alguma observação? Não? E não, talvez. Nada, dica de nada? Nossa, gente, estou esperando. Deixa eu perguntar uma coisa. Vai publicar o programa? Vou colocar agora já. Assim que a gente encerrar a sala, já vou colocar o programa para vocês. Muito bom, né? Muito bom. Ah, eu acho que eu estou salvo no PDF, porque eu tive um problema no meu computador e tinha uns arquivos ali que está salvo lá e não estou comigo, mas eu acho que eu estou com o programa assim aqui. Já vou colocar, vocês podem ficar sossegadinhos, né? Porque ali tem todas as aulas com os expositores. Muito bom. Tá? Ah, Marlene já tem o programa, né, Marlene? Vou colocar. Muito bom, muito bom. Então tá, gente. Hoje. Tem um em mim, hein? Oi? Tem um em mim. O programa é muito bom. O programa foi elaborado, né, pela federação e temos ali. Não, então vamos. Vocês capricham. Então, para os novos, nós vamos controlar a presença como no curso ao vivo ali, presencial. Nós temos que ter aquele número 75% de presença para conseguir passar depois para o ano seguinte para o Aprendizes 2. Esse ano vai ser o ano todinho online, então mesmo que claro, com certeza, né, as nossas atividades presenciais retornarão, o curso vai até o fim, porque tem pessoas, como a Cecília falou, que se inscreveram, que estão longe, começaram já no online, nós não vamos mudar a proposta no meio do bonde andando ali. Então, vai ser assim. Nós vamos controlar, então, a presença. Claro, nós sabemos que vão ter situações que não vai, às vezes, conseguir, até a pessoa profissionalmente, às vezes tem pessoa que vai estar, às vezes, numa reunião eventual. Então, né, nós vamos ter aquele número de faltas, mas, como o curso vai estar gravado, a pessoa que precisar faltar vai conseguir ver a aula depois. Agora, se a pessoa que faltou tantas aulas assim e vai querer só assistir e acompanhar, não vai poder, não é? Porque não é porque você assistiu depois que você não estava participando. Ou, senão, vai ter que entregar os questionáriozinhos, assim, algumas coisas para nós conseguirmos ver que a pessoa realmente assistiu aquela aula. Mas aí vai ter toda uma conversa, um critério, porque a ideia é aprender, mas a gente está junto aqui, como se estivesse lá na casa espírita, porque mesmo à distância, a gente olhando para a carinha um de cada um, é tão gostoso, né? A gente sentir que nós estamos fazendo parte de um grupo. Porque senão nós íamos gravar uma aula, colocar lá no site, todo mundo assiste, anota, que interessante, mas sem ter essa troca aqui de estarmos vendo um ou outro ao vivo, né? Então, é esse o recadinho que eu queria dar. Vamos fazer o nosso encerramento, então.
com as nossas vibrações. Nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Jesus querido, nós estamos aqui, dispostos a aprender, a vivenciar os ensinamentos do teu Evangelho, a deixar que essa boa nova que o Senhor nos trouxe há tanto tempo possa fazer parte da nossa vida. E como essa proposta, não é, de aprendizado, de vivência do bem, nós vamos nos unindo num só pensamento e coração e juntos sermos úteis, doarmos as nossas energias, doarmos do nosso amor, desejando com que cada um de nós agora possa ser esse instrumento de amor. E é assim que vamos vibrar, vamos pensar, vamos sentir que todo o nosso desejo de fazer o bem, de ser útil, nós vamos entregando nas mãos de Jesus. E como se todos nós estivéssemos reunidos ali no céu, nós vamos mentalizando como se estivéssemos naquela sala. Cada um vai imaginar a sala que mais tem afinidade, mas estamos em círculo e no centro do grupo nós vamos vendo que um coração bem colorido vai se formando. Esse coração vai crescendo com a vontade de cada um de nós. E vamos enchendo esse coração de amor, de paz, de coragem, de força, de equilíbrio, de saúde, de fé, de esperança, de calma, para que toda a humanidade possa se beneficiar por essas vibrações. Vamos vibrando para que o Evangelho possa entrar no coração de todos os habitantes do nosso planeta, possa entrar em todos os lares, levando o entendimento, a harmonia, a paz, possa levar o respeito entre todas as nações, entre os grupos religiosos. Vamos vibrar para que haja discernimento, ética, justiça, para que todos os líderes de religiosos, para que os líderes de nações possam se conscientizar da responsabilidade que assumiram e levar a ordem, o progresso, o bem para a humanidade. Vibrar, Senhor, para que os trabalhadores do bem se fortaleçam e continuem realizando esse trabalho em benefício do próximo. Vibrando por os corações endurecidos, que se deixam levar por toda sorte de viciações, que se comprazem no mal, para que abram seus corações e permitam que eles ouçam o chamado de Jesus. Vamos vibrando por aqueles corações que estão tão tristes, tão desesperados, tão sofridos, que vivem a depressão, a síndrome do pânico, aquele Senhor que tem todos os transtornos, não é, de personalidade, e aqueles que estão tão desesperados ou que estão tão assim desacreditados da vida, que chegam a pensar em tirar a própria vida. Vamos vibrando esperança, força, lucidez, para que essas pessoas consigam superar essa fase e que ouçam e que sejam também aqueles que estão ao seu redor, que possam ser encaminhados para orientar essas pessoas e auxiliando-as para que elas consigam se libertar e mudar de atitude.
vibrando para que todas as mãezinhas, todas as gestantes que têm o aborto em mente possam ser tocadas pelo apelo à vida. Vibrando, Senhor, para todos aqueles que estão desencarnando, que possam ser recolhidos pelas equipes espirituais e tenham aceitação do seu retorno ao plano maior, vibrando aquele aconchego, aquela força, aquele abraço carinhoso a todos aqueles que perderam seus entes queridos, para que eles encontrem o reconforto e aceitação na fé. Vibramos a todos os corações que estão abertos e dispostos a aprender e a servir Jesus, que possam vencer todos os obstáculos, vibrando pelo nosso querido céu, para que todos os seus colaboradores, os seus alunos, os seus frequentadores possam receber as vibrações de fortalecimento e vibrando por esta turma, para que possamos criar esses laços de amor e de respeito e formarmos esse grande grupo e podermos assim nos considerarmos ao final deste curso de membros dessa fraternidade dos discípulos de Jesus. Que todos tenhamos uma semana de muito amor e de muita paz. Que assim seja. Graças a Deus.